Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação do paciente amputado. Então, o que é importante da gente examinar quando esse paciente chega pra gente? Bom, o principal que a gente tem que se atentar é que esse paciente é um indivíduo que tem as suas características pessoais, suas peculiaridades, e ele vai estar realizando uma determinada tarefa em um determinado ambiente. Esses três fatores têm que ser levados em conta durante a avaliação para que a gente possa estabelecer qual vai ser o prognóstico e conseguir traçar um adequado plano de reabilitação. Então, ao receber o paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar o estado geral dele, ver como ele se apresenta, qual a responsividade dele, e é muito interessante que só de bater o olho a gente já consegue ter uma ideia do status funcional desse paciente. Então, por exemplo, se ele chega em uma cadeira de rodas tocada por um cuidador, é muito diferente do estado funcional de um paciente que já chega para a reabilitação deambulando de forma independente com muletas, por exemplo. Aferir a pressão arterial, observar o estado da pele e possíveis presenças de deformidades. Nesse primeiro contato, a gente já consegue ter uma ideia desse paciente. E aí, como eu falei anteriormente, é um indivíduo que tem as suas características pessoais, que está inserido em um ambiente, realizando uma determinada tarefa ou que pretende voltar a realizar uma determinada tarefa. Por isso, é muito importante nesse contato inicial conhecer esse paciente, com o que ele trabalhava ou costuma trabalhar atualmente, se ele está afastado das atividades profissionais, o que ele faz no dia a dia, o que ele gosta de desempenhar nas suas atividades diárias, como hobbies, atividades esportivas, enfim, realmente traçar o perfil desse paciente. E aí sim, a gente vai para a avaliação da funcionalidade. Então, investigar melhor as atividades de vida diária. Se esse paciente, por exemplo, é capaz de realizar trocas posturais, transferências, e não só se ele faz, mas como ele faz. Então, agora é o momento de avaliar essas tarefas. Então, se o paciente consegue, por exemplo, realizar a transferência da cama para a cadeira de rodas, a gente tem que avaliar para verificar se essa transferência é segura, se é a melhor maneira que ele pode realizar, se tem como a gente interferir e aprimorar essa atividade. Esse é o momento de avaliar. Além de avaliar as posturas mais baixas, a gente tem que avaliar como esse paciente fica de pé, por exemplo, se ele tem essa habilidade e de que maneira ele realiza. Com apoio em um andador, por exemplo, ou em móveis, ou apoiando em terceiros. Isso vai dar uma dica de como está o equilíbrio desse paciente. E aí, claro que a gente pode fazer testes específicos para verificar como está o equilíbrio desse paciente, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. É muito importante avaliar a postura desse paciente em pé, porque os pacientes com amputação, por conta de uma diminuição importante na base de apoio, eles tendem a medializar o membro inferior preservado. E isso leva a outras alterações a nível pélvico ou na coluna, que podem levar a desvios posturais, a possíveis dores, alterações musculoesqueléticas em geral. Então vai ser muito importante avaliar o deslocamento desse paciente. Como ele se desloca? Com cadeira de rodas? Mas como? Tocada por terceiros? Ou ele mesmo tocando a cadeira de rodas? Consegue em diferentes terrenos, em diferentes níveis do solo? Com andador? Com muletas? Ou ele já tem uma prótese e está chegando para a reabilitação para tentar aprimorar a sua marcha com a prótese? Ou então não, ele não tem uma prótese, mas ele tem essa intenção, tem essa expectativa para a reabilitação. Esse é o momento de avaliar exatamente qual vai ser o prognóstico funcional desse paciente. Também vai ser importante avaliar a amplitude de movimento e observar possíveis encurtamentos musculares que podem evoluir para deformidades. Isso porque, após uma cirurgia de amputação, com a secção de determinados músculos, um possível imobilismo relacionado ao pós-operatório, a restrição da mobilidade por o paciente estar com uma nova condição física,
com aumento do tempo na postura sentada. Tudo isso pode levar a encurtamentos musculares e posturas em flexão, por exemplo, do quadril, do joelho, e a gente vai ter que avaliar essas condições. Então, por exemplo, o flexo do quadril é muito comum nos pacientes que permanecem muito tempo sentado, especialmente os amputados transfemorais. E a gente precisa avaliar fazendo um teste específico, que é o teste de Thomas. No teste de Thomas, o paciente permanece deitado em decúbito dorsal e realiza uma flexão dos 2 quadris na direção do abdômen. Então, o avaliador sustenta um dos quadris em flexão e vai realizando passivamente a extensão em adução do quadril a ser avaliado. Dessa maneira, é possível verificarmos se esse quadril tem um encurtamento da musculatura flexora. Já a postura em flexo de joelho pode ser avaliado pelo teste do ângulo poplíteo. Nesse teste, o paciente permanece em decúbito dorsal e o avaliador realiza uma flexão do quadril do membro a ser avaliado a 90 graus, realizando uma extensão passiva do joelho. Avalia-se então a angulação permitida e a possível presença de encurtamento dos músculos flexores do joelho. E além disso, é muito importante avaliar a amplitude de movimento e a força muscular de outros segmentos que também vão ter interferência na funcionalidade. Por exemplo, avaliar a funcionalidade de membros superiores vai ser primordial, já que esse paciente, muito provavelmente em algum momento da reabilitação, vai precisar utilizar algum auxiliar de marcha, algum aditamento, que vai depender da função adequada de membros superiores. Outro ponto que deve ser cuidadosamente avaliado no paciente com amputação é a sensibilidade. A gente assistiu no vídeo anterior de aspectos clínicos que é muito comum que o paciente com uma amputação por causa vascular apresente diabetes e isso pode levar a uma neuropatia, a neuropatia diabética, que tem uma interferência importante na sensibilidade, especialmente distal, aquela alteração em bota e luva. E também não é tão incomum que o paciente vasculopata tenha uma amputação e apresente a dupla deficiência, por exemplo, somada a um AVC. Por isso é tão importante avaliar a sensibilidade superficial e profunda. E quanto à dor? O paciente amputado pode se queixar de dores musculoesqueléticas, dores no coto, dor fantasma, mas aguardem que a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre esse tema e o seu tratamento. E vocês repararam que a gente já está há um tempo falando sobre a avaliação do amputado e a gente nem chegou no coto de amputação? Pois é, tem muita gente que acha que avaliar o paciente amputado é olhar para o coto. E não. O amputado é um paciente muito complexo, que necessita de uma avaliação completa. Por isso, em outro vídeo, a gente vai abordar especificamente os aspectos relacionados ao coto de amputação. Também vai ter avaliação do deslocamento com escalas de avaliação, vídeos sobre enfaixamento compressivo do coto e muito mais. Então não perca e até a próxima!